Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate desta segunda-feira, 7 de dezembro de 2015. Hoje nós vamos falar, praticamente passado um mês da tragédia de Mariana, de uma barragem de rejeitos da Samarco, uma mineradora ligada à mineradora Vale, se rompeu e causou o maior desastre ambiental, a maior irresponsabilidade ambiental, melhor dizendo, da história do nosso país. Para a gente conversar um pouco sobre os impactos desse crime ambiental cometido e também aprender um pouco com o que aconteceu para que isso não volte a se repetir, eu recebo hoje o professor de Biologia, Orlando Júnior, e também o Eduardo Filetti, que também vai poder falar um pouco dos animais que viviam, infelizmente, não vivem mais, tanto no rio quanto à beira do rio. O Orlando Júnior também vai falar um pouco a respeito. E eu já agradeço. Muito obrigado, Orlando, pela sua visita ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Guto. Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar aí com o teu programa. Vamos colaborar. Vai colaborar muito. Boa noite, Eduardo Filetti. Boa noite, professor Orlando. Boa noite, Boa noite, Brito. Aí é um prazer estar aqui nessa segunda-feira chuvosa, na Baixada Santista, mas com alegria, né? De poder tentar discutir os assuntos da nossa cidade e compartilhar com o telespectador da TV Com, né? Exatamente. Falar de uma coisa que aconteceu em Minas Gerais, mas trazer para a nossa realidade aqui, para a nossa região. Orlando, um mês praticamente que aconteceu o rompimento da barragem. O que você pode, como biólogo, dizer quanto tempo que o rio vai demorar para se refazer? Quanto tempo que a natureza vai levar para ter uma situação melhor do que está agora lá? Bom, Guto, o rio ele foi completamente dizimado, né? Ele não tem mais água, ele tem uma lama que está passando por ali. Essa lama ela tem toda a tabela periódica dentro dela, então tem uma concentração muito grande de metais pesados e até mesmo alumínio estava com uma concentração de 13.500 acima do limite máximo permitido. Né, turbidez 80 mil vezes nos dois primeiros dias, né? Chegando na foz, ali na região de Manguezal, onde foram utilizadas aquelas boias para conter a lama, que não funcionou, porque a lama estava espalhada ao longo de toda a coluna d'água, e a boia para conter o material que está em suspensão na água, que seria então óleo, né? Óleo, combustível, alguma coisa assim. Estima-se com um acidente como esse que pode iniciar a ter o retorno à vida entre 10 a 20 anos. Por que disso, Guto? Porque como você teve todo o volume d'água que foi afetado, a vegetação que foi afetada, a fauna foi completamente dizimada. Então não se tem mais peixe ali porque não tem água, né? Você não tem um rio. Oxigênio, você tem lama e está completamente contaminado. E até eu vejo com um certo receio as matérias que estão sendo realizadas por jornalistas ali, tocando na lama, tocando no barro, né, mostrando que tem o barro aqui que chegou no telhado da casa, chegou no alto da parede. Aquilo tudo está contaminado, aquilo tem metal pesado ali depositado nele, né? Então, as pessoas estão correndo risco. Corre o risco, porque não está utilizando luva, né? Vai de bota, mas com a mão, vai pegando na lama, vai pegando para mostrar que está endurecido ou o lugar que pegou. Então, estima-se, entre 10 a 20 anos para tentar começar a reaparecer, ressurgir essa vida novamente. Tudo vai também de como as ações para minimizar esse impacto serão realizadas. Você vê, 30 dias acabou passando e nada foi feito até agora. Nenhuma atividade para remoção da lama, para contenção, para escorar a margem do rio, né, para aumentar a saída ali da foz, que foi numa correria, porque como Mariana não tinha um índice chuvoso muito grande, o rio estava assoreado. Então, a hora que a lama chegou no contato para sair para o mar, ela bloqueou essa saída. Então as retroescavadeiras elas foram relocadas para abrir esse canal e permitir a saída da lama. Porque um dos maiores impactos que nós tivemos foi ali na região de Manguezal. Porque em outra oportunidade no teu programa, eu já tive a chance de falar, o Manguezal, Guto, ele está para nós como a maternidade.
Então, o manguezal é a maternidade dos bichos. Como assim a maternidade está para nós no nosso hospital? Então, a hora que você fecha a maternidade, os bichos não têm aonde reproduzir. Então, na primeira semana, ou assim que a lama chegou na praia, entre 40 posturas diárias de tartaruga que se tinham, né, regularmente, passaram para 20. Diminuiu em 50% a postura de tartarugas. As outras 20 se perderam, ou morreram, ou não chegaram à praia, porque a lama já tinha entrado em contato naquela região. Então, a gente vê com muito cuidado essa recuperação. Espécies endêmicas, provavelmente a gente perdeu, que só existiam lá, não vai ter mais. Você vai ter um prejuízo da avifauna local, que se alimentava dos peixes, que se alimentava dos frutos, que eram os dispersores de sementes daquela região. Então, você tem um comprometimento, claro que da vida das pessoas que perderam suas casas, perderam água, não tem mais moradia, como quem está próximo a esse município, não tem água para dar de beber para o boi, para o gado, para os caprinos, para as aves, enfim. Você tem essa economia local completamente perturbada. Agora que essa lama chegando no mar, ela vai começar a prejudicar a pesca. Então você vê Espírito Santo, é um dos estados que tem uma maior produção uma captura na verdade a captura de lagosta, né? E é exportado também. Então essa fauna de lagosta vai ser afetada também. E principalmente o que a gente chama de plâncton, que é o fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton é o produtor de oxigênio, que é o que se tem hoje na atmosfera que a gente consegue respirar. E ele é o produtor, então ele é o primeiro nível trófico. Então a larvinha da lagosta, o ictioplâncton, que é o peixinho na forma de plâncton, a larvinha do camarão, a larvinha da ostra, vai comer o fitoplâncton para poder se desenvolver. Um peixinho menor come essa larvinha que comia o fitoplâncton. Então você tem uma perturbação na cadeia alimentar. E o que é pior, quando você atinge o produtor, todo mundo que está depois do produtor vai ser prejudicado. E o produtor é o primeiro nível trófico, então o segundo, terceiro, quarto, até peixes de grande porte serão atingidos. Um efeito dominó. Então, os estudos preliminares, ainda está muito recente, Guto, pode ser que de 10 a 20 anos comece a ressurgir, mas para isso precisam de ações imediatas. Remoção da lama, escorar a margem ali do rio, voltar com as matas ciliares, né, fazer um reflorestamento, retirar o máximo que puder dessa lama e levar para outra região, estocar em outra área, retirar do leito do rio ali, porque hoje você não tem, né, água passando por ali. Você tem uma lama com a tabela periódica transitando ao longo de todo esse trecho. E isso vai acontecer também, não só depois que essa lama decantar, acontece o que a gente tem no canal aqui de Santos, Navegação de Santos. O metal pesado ele vai ficar depositado no fundo, né? Em função da atividade industrial que nós tivemos aí no passado, que não tinha uma legislação específica para isso, muito de metal pesado foi jogado na nossa região. Então, quando a draga ela passa para aumentar a profundidade do canal de navegação, ela ressuspende esse metal pesado. Já chegou a ter um trabalho que foi medido metal pesado na Riviera de São Lourenço, Guto. E Riviera de São Lourenço chegou até lá. Até pelo canal da Bertioga, essa movimentação Perfeito. toda. Pelo movimento das correntes. A gente tem movimento de correntes e de marés, né? Então isso pode levar esse sedimento tanto para a esquerda quanto para a direita. Isso explica porque o nosso emissário está ali no Cana 1, né? Em tanto frente ao pro alto mar quanto perfeitamente. Perfeito. Pode ir para os rios e para os canais internos aqui. Por isso que acabou chegando na Riviera de São Lourenço também, né? Isso é medido por organismos filtradores, que são ostras e mariscos. Então fica depositado nele, porque o metal pesado, Guto, ele é cumulativo, ele não sai. O bicho não consegue eliminá-lo, fica no tecido dele. Então se um peixe comeu uma ostrinha que tem esse metal pesado, ele incorpora ao seu tecido. Se eu comer aquele peixe que comeu a ostra que tem metal pesado, eu vou incorporar esse metal pesado porque ficou no tecido do peixe. Não tem como eliminar. Então você vê, se a gente pensando numa recuperação do Rio Doce, em termos de água, é uma situação de voltar a correr água por ali. Agora, a fauna, a macrofauna, a avifauna, os peixes que estão ali, vão sofrer por muitos anos
pela concentração de metal pesado que vai estar naquele fundo, naquela lama que está ali. Então a lama que hoje os seus colegas, né, jornalistas ficam transitando aí por cima para fazer matéria, aquele material está contaminado. Na verdade, essa barragem, ela servia para quê? Para conter a água, mas os rejeitos da extração de minério que ficavam no fundo da barragem. Aquilo foi aumentando o volume, o peso, ela não aguentou e acabou cedendo. E parece que existem mais outras duas que têm 5 vezes maior o volume que foi retirado dessa barragem de Mariana. Eduardo Filete, como é que você analisa essa situação e cadeia para os responsáveis, na sua opinião, multas pesadas, o que você acha que deve acontecer? Primeiro, acho que um raio-x do profissional ligado como o professor falou completo, né? Ele falou desde o começo até o fim. Então, por exemplo, ficar repetindo seria ruim, né? Eu acredito que é um problema, e vou falar de a Alemanha, os países da Europa, alguns países, também estão querendo sabotar os produtos da Samarco, porque eles falaram, poxa, não foi no nosso país, mas vocês estragaram o meio ambiente de um país que nós vamos visitar, do planeta. Então, países como a Alemanha, a Austrália, já estão boicotando alguns produtos da Samarco, parece que tem um certo boicote internacional, meio velado, assim, não é uma coisa tal, mas que as pessoas não estão querendo comprar os produtos, de repente, por quê? Porque afirma que vende o produto que estragou uma parte do planeta, né? Então, isso aí pega porque talvez se fosse nos Estados Unidos, né, a gente teria, poxa, tal, aconteceu, mas de repente a gente não iria deixar de comprar o produto daquela marca. Talvez sim, porque o brasileiro está pegando uma consciência maior, né? Mas lá eles fazem campanha para não comprar, porque eles acham que um desastre ambiental no Brasil, um desastre ambiental no país deles, porque eles sentem aquele peixe que de repente é exportado, aquela pessoa que vem estudar aqui, aquela comunidade indígena, aquela comunidade de pessoas. Então, é como, por exemplo, quem não fica preocupado com a situação da Síria? A gente fica preocupado, pô, entendeu? Criança morrendo, os Estados Unidos metendo a mão, a União Soviética metendo a mão, terroristas pelo mundo todo, captação de pessoas da própria Europa para trabalhar no terrorismo, as pessoas depois querem sair e cortam o braço, cortam a perna da pessoa que não podem sair, como um menino que falou que não concordavam e deixaram ele lá aleijado lá. Tá? Então, a gente fica preocupado. Lógico que eles têm algumas razões, né? Também eles têm algumas razões. Não para tanto, mas eles têm algumas razões. Mas em vez de sentar numa mesa e negociar tudo, não se consegue, porque é entre o interesse da União Soviética, dos Estados Unidos, da França e deles também, e aí eles mesmos têm insurgentes no próprio país, quer dizer. Então, você fica preocupado, pô. Quando eu vejo, por exemplo, o cara num show lá em Paris, num lugar que eu já sentei naquela cadeira. Você já foi ao Bataclan? Já fui ao Bataclan, já fui naquele estádio também. Poxa, de repente você vê que você está lá e gastando um dinheiro que você economizou e podia ser com você, né? E aquela mulher pendurada ali, uma mulher pesando uns 80 quilos pendurada ali e sem ninguém ajudar. Grávida. Né? Grávida, quer dizer, aquela aflição e ninguém foi lá suspender ela, ou, quer dizer, ela ficou pendurada. Quer dizer, é uma coisa muito difícil de você acreditar, né? De você ver a pessoa que vai num show, né? E onde a banda correu e o vocalista ficou parado no meio lá, podendo tomar um tiro que ele não acreditou, ele pensou que era uma brincadeira, alguma coisa assim. Então a gente fica preocupado. Como os outros países têm a comunidade, o Greenpeace, as pessoas que são ecologistas, que também se comovem com essa situação né? Então eu vejo, como o professor falou, um desastre ambiental muito grande. Pessoas que moram ali, né? Porque as pessoas moram. Bem, elas trabalham ali, elas têm agricultura ali, elas gostam dali. Tem aquela agricultura de subsistência, tem o seu camarãozinho, o seu peixe, de uma certa maneira, camarão de água doce ou alguma outra coisa que elas consomem. Tem seu pomar, tem seus bichinhos ali, né? A pessoa perdeu o cachorro, perdeu o filho, perdeu o gado. Né? Ali, por exemplo, você que também milita na área animal. A terra ali para cultivo acabou. A Universidade de Goiás, ela foi até lá, a Universidade Federal de Goiás, que é co-irmã da minha Universidade Federal do Rio, que eu estudei, ela foi lá para fazer os primeiros socorros. Eu fico contente até de ser um lugar pacificado, né? De pessoas do bem, porque aqui muitas vezes tem um incêndio numa favela e você fala, puxa, eu vou levar uma ambulância lá para ajudar os animais.
sem qualquer coisa. Vou chamar 2, 3 veterinários de clínica para ajudar e tal. Mas aí vão roubar até a ambulância, né? Coisa que você não pode fazer. Se rouba um bombeiro, né? Então, pelo menos lá a universidade pôde entrar, o povo acolheu bem. Tu vê que é um lugar, uma região que deve ser calma, não deve ter muito assalto, não deve ter uma criminalidade muito grande, porque você vê que a universidade pôde entrar lá e pôde ajudar. Como aqui nas favelas, às vezes, de Cubatão, quando tem um problema, embora tenha muita gente boa na favela também, você vai lá, eles roubam até bombeiro. Então, como é que eu vou pôr uma ambulância da Filete lá para ser roubado? Mas você fica comovido com os animais queimados. Você fala, puxa, eu poderia dar um dia do meu trabalho e ir lá ajudar, né? Pô, ajudar os animais, por exemplo, né? Então, mas você fica com medo, né? No caso, por exemplo, de um cachorro que foi, que tenha sido atingido pela lama, ele vai ficar doente? Qual é o nível de contaminação que ele vai ter? Como o professor falou, eu acredito que a curto prazo nem tanto, mas a longo prazo, esses metais pesados, eles podem estar relacionados com câncer, com problemas de gastrointestinais, tal, visuais. Tal. Então, por exemplo, o jornalista está lá mexendo com a lama, embora o jornalista não se envolveu tanto com a lama, tal, mas existe uma absorção cutânea, que é lógico que é menor do que a oral. Por exemplo, se você toma um comprimido de cortisona, e você passa uma pomada, a absorção da pomada é bem menor. Mas um cachorro que ficou naquela lama o tempo todo, ele vai ter alguns metais que não vão fazer mal para ele. De repente, vamos por alguns metais que não fazem mal, cálcio, tal, mas alguns metais muito ruins, né? E isso aí vai ficar no corpo dele. Com certeza ele pode ter um problema cardíaco mais tarde, um problema de pressão alta, um problema de gastrointestinal, alergias crônicas que aparecem e até problemas de tumores, né? Que hoje em dia, por exemplo, o maior problema é que, vamos supor, o tumor do pulmão, daí não fumantes, mas você vê a artista maravilhosa, né, que se foi, né? Ela fumava, né? Então, Maria Pera. Ela fumava. Ah, não, tudo bem. Tem também quem não fuma que tem. Não estamos aqui, você que fuma, que tá vendo? Não estamos aqui. Não é bom fumar, né? O Niemeyer fumava e bebia e morreu com 104 anos. Às vezes a genética ajuda, né? Sim. O Pelé é o Pelé, pô. Normal, nasceu o Pelé, nasceu com o dom. Mas às vezes a pessoa nasceu com o dom de longevidade e vive, né? Tal. Mas a maioria não consegue. Tu vê? Então, a Maria Pera, excelente artista, tudo, ela fumava. Tudo bem, é uma opção dela. O cachorro não fez essa opção de morrer de câncer por causa de uma lama, nem o ser humano. Então, o que acontece? Às vezes, o cara está lá brincando, o jornalista, mas se ele tiver uma susceptibilidade a um tipo de problema, talvez aquele magnésio, aquela substância, o chumbo, que pode... Mercúrio, níquel, cromo. Níquel, cromo, talvez para aquele organismo, talvez o outro... Pegou só uma vez na lama, beba bastante água, não seja estressado e tal, e viva. Mas um que é estressado, né? Trabalha muito, está longe da família, bebe pouca água, juntando todos os fatores, talvez naquele organismo não rode bem. E o que mais preocupa, né? Porque o jornalista, daqui a pouco, ele está na internet, já sai aqui, por exemplo, TV Com, aí você põe lá Mercúrio. Professor Orlando avisa que Mercúrio pode ser... O Orlando faz uma prova pela internet. O Orlando faz uma prova pela internet. Hoje, você dá matéria para o Google. Você publica no seu site, né? Por isso que a internet é maravilhosa, mas ela não é 100% correta, né? Porque se você puser uma besteira na internet, pode ser sugada aquilo. Isso. Agora. Então, quando você põe lá, vamos supor, olha, eu vou dar uma aula sobre chamar o professor Orlando para falar no meu curso lá sobre intoxicação por metais pesados. Aí ele vai falar sobre isso. Se eu reproduzir essa aula e usar no site da minha clínica, daqui 2 meses está no Google. O Google capta a matéria do teu site, né? Eu já tive essa experiência, né? E que era muito legal, né? Porque vai fazendo um banco de estudo, um banco de trabalhos científicos. Embora muitos trabalhos possam ser também não com tanta verdade, né? Pode ser algumas coisas brincadeira e pode captar tudo. Mas você vê, Guto, você veja, esses jornalistas vão ser avisados pelos biólogos, pelos médicos veterinários, pelos médicos humanos, principalmente os biólogos, que são gente que lida muito com isso, e os médicos, né? Os veterinários também que vão falar, pô, o cachorro se intoxicou por metal pesado. Aí o cara, pô, mas eu tô pegando aqui sem luva. Então daqui a pouco os jornalistas vão deixar de fazer isso, porque tem gente como a professora que está aqui, que vai avisá-los, como o veterinário que está lá cuidando graciosamente dos animais, e com o tempo eles vão melhorar.
Tá. Mas e o peixe? Vamos supor que a gente consiga tirar a lama, levar para um lugar, enterrar ela, através de estudos, não enterrar não sei, através de estudos, saber que o cal, de repente, tem uma substância que você colocando com isso, ela, de uma certa maneira, ela suprime, ou de uma certa maneira, ela abafa esses metais pesados, tal. Tem estudos para isso, tal. Aí você consegue tirar. Mas esses peixes vão ficar 10, 15 anos contaminados. Só que, infelizmente, aquela população de lá tem que comer, né, Guto? E ela tem que vender também o peixe. Para quem? Para os turistas, para o pessoal que vai lá fim de semana naquela região, para os fazendeiros e tal. Então é toda uma cadeia contaminada. Você contamina muita gente. Hoje em dia, se você pensar que o Zika vírus, né, pode passar, nos Estados Unidos tem um caso por relação sexual. Quer dizer, um mosquito te pica, você está com a doença e você é forte. Você não pega. De repente você vai passar para sua mulher, para sua companheira, por via sexual, uma virose transmitida por um mosquito. Quer dizer, não é uma AIDS, que é transmitida por sangue, por sêmen. O mosquito contamina teu sangue e você está contaminando por via sexual. Ou seja, ele passou a ser não está precisando tanto do mosquito. Agora o ser humano eu com dengue não contamino o professor. Só se tiver um mosquito na nossa relação, concorda? Uhum. Pô, agora a relação de duas pessoas está contaminando. O mosquito pode se contaminar. Então, o que acontece? Hoje em dia, você tem mais perguntas do que respostas para a Zika, não tem? Você viu, acho que no programa nossa co-irmã aqui da Globo, do Fantástico, o médico falou, nós temos mais perguntas que resposta. Se minha filha perguntar, eu posso engravidar? Quantos anos você tem? 28? Espera mais um ano. Entendeu? Se você tiver 40 e você tiver o seu ginecologista achar que você está na época de engravidar, engravide. E arrisca, usa roupa grossa, passa bastante protetor, bastante... remédio contra mosquito, tal, e arrisca, concorda? Mas qual mês que é pior? Provavelmente, como tudo na gestação, os 2 primeiros. É lógico, que está mais... Quem diz que o 4º e o 5º? Tem estudos para saber se o 4º e o 5º também não dá problema no cérebro? De repente não deu diminuição do cérebro, mas deu água no cérebro. De repente não deu diminuição, mas deu retardo mental. Você não sabe, nós não temos estudo. Então hoje tem mais perguntas do que respostas. Então hoje nós temos mais perguntas do que respostas. Por exemplo... Quanto tempo o peixe vai estar contaminado caso haja um esforço da empresa de fazer todo esse reflorestamento, margem ciliar, fazer tudo isso? Fizeram tudo, apertaram o botão, fizemos tudo. Quanto tempo vai descontaminar os peixes? 5 anos? 10 anos? 15 anos? Não tem como prever isso. E não tem como prever. Aí você vai chegar uma estimativa. E você vai ter que fazer uma medição, Guto, constante. Periódica. Vai ter que ficar aferindo os valores ao longo da calha do rio, na foz do rio, ali na saída. Todo o trajeto. E, porque assim, isso dos peixes, que nem o Filete falou, o peixe morreu. Mas ali tem coruja. A coruja vai lá, esse peixinho tá aqui, ela vai lá e come. Ela come. Tem o sapo. Já incorporou o metal pesado. A mesma coisa o sapo, a cobra. Então, você vê, esses bichos que morreram, né, logo, e ficaram expostos, e outros os predaram, foi transmitido esse material. Claro que esses bichinhos não vão morrer agora, porque o metal pesado, ele é acumulativo, ele vai ficar ao longo do tempo. Mas pode desencadear uma série de anomalias que podem aparecer. Né? Pode ter uma mudança muito grande na genética. Pode haver uma mutação. Nós não temos trabalho inicial também. E não tem nada Ninguém estudou. Né? Isso nunca aconteceu com essa magnitude. E ninguém nunca pegou um peixe lá naquela região, eu acredito, talvez sim. Talvez possa ter trabalhos disso, eu posso estar enganado. Mas... eu acho que pegou cada um dos peixes e viu qual a quantidade de metal pesado que existe. Porque qualquer peixe, se você pegar um peixe aqui de Santos, como o professor falou com muita propriedade, é capaz de ter um pouquinho. Porque, de repente, quando foi aumentar o calado, aquele metal pesado das indústrias, naquela época que não tinha essa proteção ambiental tão grande, ressurgiram para a superfície. Mas tem o metal pesado, se a gente pode dizer assim, né? Isso eu acho que a gente não pode dizer assim, mas aceitável. Não é aceitável, mas vamos dizer que a gente tem que engolir, digerir. Qual será a quantidade de metal pesado que tinha esse peixe? Será que naquela região, por estar naquela região, por atmosfera, não já teria o peixe com metal pesado? Então não temos um trabalho inicial. O peixe não tinha metal pesado e agora tem. Nós temos que partir de um pressuposto que o peixe era zerado. Entendeu? Então é muito difícil de, por exemplo, e qual é o mínimo? O mínimo depende. Se eu comer um peixe por ano, talvez um peixe contaminado não me faça mal. Mas se eu comer um peixe por dia... Se o peixe for
um alimento no cardápio frequente. Isso, de repente você vai vamos supor, come um peixe lá um peixe lá da região. Uma moqueca lá do Espírito Santo, que é muito Você foi lá para famosa. Vitória, foi lá para Moqueca capixaba. Vitória, ou lá para aquela Guarapari, tal. Você foi lá e comeu uma moqueca, perfeito, né? Aí você está comendo uma moqueca, tal, beleza. Uma vez na vida, uma na morte. Talvez tu possa ter uma enterite, você tem, mas os teus amigos não tiveram, eles não foram sensíveis. Morreu, aí tá, água, bebeu, tal, ficou bom. Mas o cara que mora lá, que ele é obrigado a comer aquela comida, o pescador, o cara que mora no Ribeirinho, como é que faz? Ele vai comer muita aquela quantidade e vai se intoxicar. Então a gente não sabe a longo prazo o que isso pode causar, né? Se pode causar, por exemplo, de repente as pessoas terem filho com problema. Ou seja, isso ainda vai ter um prejuízo na rede de saúde. E o pior, quando o cara urina, essa é a pior coisa também. Quando você urina, você tem que urinar, né? E nem todo mundo vai urinar no esgoto, porque, logicamente, o cara nessas populações, ele urina em fossa. E defeca na fossa também. E que isso acaba... Vai sair com metal pesado também, que uma parte do organismo põe para fora. E alguma parte vai contaminar o solo e, de repente, o lençol freático. Então, como o professor falou, é muito complicada a questão, porque a contaminação foi muito grande. Vai ter que acompanhar, Guto, agora, né? Esse é o primeiro instante, o desastre. Acabou, zerou. A gente sabe que os níveis estão bastante elevados ali. Agora, o que vai acontecer? Virão chuvas, essa lama vai decantar, né? Ela vai ficar lá no fundo, ela vai ficar na margem, vai ficar, né, sendo colocada ali à margem pela movimentação da massa d'água. A gente sabe que vai ter a entrada da água do mar, com maré alta, né? Vai entrar um pouquinho ali em alguma região. Enfim, agora, daqui para frente, vai ter que monitorar o que vai acontecer, tomar as medidas, né? Você vê, a empresa tinha 2 bilhões e 700 milhões no dia 31 de dezembro de 2014 no seu balanço. Apareceu na conta dela apenas 8 milhões. E tinha que ser bloqueado 1 bilhão, primeiro, da multa. Isso, 250 milhões, depois 500 milhões para chegar a 1 bilhão. É muito bonito esses números interessantes, só que apenas 8,7% desse valor chega ao IBAMA. O restante deve ficar para a União. E para a população que há 30 dias... Não come, dias, não bebe, não come, trabalha. não bebe. Os 3 mil funcionários serão dispensados. Agora, no dia 31 de janeiro, há um acordo. Eles querem para 31 de março. Não receberão salários. A empresa já avisou por conta desse bloqueio de 250 milhões. Mas ela tinha 2 bi e 700. Onde foi parar isso? Mas ela patrocinou, muita campanha, né? Senhores, eu tenho que fazer um rápido intervalo. TV Com Debate já volta. É rapidinho. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. O sonho do João é se tornar um grande astronauta.
Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente conversa com o biólogo, o professor Orlando Júnior, e também com o nosso comentarista Eduardo Filetti. Senhores, o que a gente pode aprender com o que aconteceu em Mariana para a gente agora trazer para o nosso contexto regional? Aqui a gente tem o Polo Industrial de Cubatão, nós tivemos no começo do ano o acidente na Alemoa, lógico que guardadas as devidas proporções, de um impacto bem menor no meio ambiente, mas houve um impacto. Temos o maior porto da América Latina, um porto que movimenta muitos produtos químicos, o próprio açúcar, que também tem uma carga muito grande, caso seja exposta na natureza, pode também trazer muitos problemas para o meio ambiente. Eu queria saber de vocês o que a gente pode aprender com o que aconteceu em Mariana para que não aconteça aqui na nossa região. Eu vejo pela condição de operação, né, Guto, do que ocorre no porto, né? Então, essa movimentação de carga, principalmente com açúcar, que já teve um acidente e pegou fogo, né, o armazém, e aí uma série de peixes apareceram mortos pelo produto que foi utilizado para combater o incêndio e pelo produto derivado da combustão. Então, a hora que o açúcar entrou, né, queimou, produziu aquela borra, aquele melaço que caiu na água. Tem um teor alcoólico, inclusive, né? Sim, retirou o oxigênio e os peixes acabaram morrendo asfixiados ali, né, e contaminados também. Então, eu vejo muito mais pela forma de como a gente, né, de como a cidade trabalha o porto na movimentação de cargas. Recentemente, esse acidente com a Ultracargo, você vê que o sistema de segurança não funcionou, estava emperrado,
errado, né? Enfim, a área de contenção para o combustível, né, tem que ser muito bem dimensionada, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar quase 12 anos na Petrobras, ali na refinaria de Cubatão, e eu sempre me perguntava por que ao lado o tanque estava mergulhado dentro de um quadrado enorme, com mais ou menos 1,5 metro de muro, né, de altura. É para que caso ocorresse algum problema com o tanque, vazasse o combustível, ele ficaria retido, né, aprisionado ou confinado naquela área. Então eu não sei se todos os tanques têm esse tipo de confinamento aqui no Porto de Santos, se tem um sistema de segurança que é eficiente para combater, né, e evitar danos ambientais, porque se isso tudo cai aqui na nossa região, que é uma área de manguezal, que é uma área que tem a reprodução, o robalo, a tainha, camarão, caranguejo, siri, ostras, mariscos, né, que tem ali ainda uma atividade comercial para pescaria, principalmente esportiva. Veja quantos barquinhos ficam no final de semana ou durante a semana pescando aqui pelos rios, né, pela parte interna dos nossos manguezais. Isso movimenta muito bem a economia aqui também. Então, que a cidade ou as cidades, né, tomem como exemplo o que aconteceu e dê uma olhada. Porque depois de uma catástrofe como essa, ou qualquer outro tipo, aí as prefeituras correm atrás para tentar ver alguma coisa. Eu lembro disso, claro, puxando um paralelo, daquele incêndio... Aí lembraram que existiu o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E aí aqui em Santos foi um pente fino em tudo quanto é lugar e fecha isso. Até casinha de cachorro hoje tem que ter AVCB, né, Eduardo Filete? Quem sabe, aproveitando esse momento, né, essa tragédia que ocorreu ali em Mariana, dá uma olhada como é que está ocorrendo essa movimentação, até mesmo na maneira de transportar esse material aqui dentro da cidade, né? Os caminhões estão adequados, a cidade, a sinalização, as vias, para minimizar o risco com a população em geral. A gente já fica muito apreensivo ali na entrada de Santos, quando a gente começa a trombar com os caminhões, forma aquela fileira e você vai para a direita ou vai para a esquerda, às vezes fica preso no trânsito e não tem nada a ver com isso, porque todos querem pegar para a esquerda, eles estão saindo à direita, você fica ali exposto a uma situação de, até mesmo de roubo, né, de assalto, né? A gente, pelo menos 2 vezes por semana, tem relatos na internet de que é na entrada, é ali saindo ali logo na Anchieta, ou na Serra do Mar, né? Enfim, embaixo ali em Cubatão, já quase chegando a Santos, na entrada de Santos ocorre com uma certa frequência. Então, quem sabe as autoridades portuárias, as autoridades do próprio Estado, possam dar uma olhada na forma como ocorrem os procedimentos, as operações aqui na nossa região. Porque um acidente dessa monta aqui, eu não sei se a cidade suportaria. Porque você tem empresas que fazem transporte de estireno na margem do Guarujá, você tem suco na margem aqui de Santos, você tem açúcar, você tem soja, né? Enfim, e são produtos que estão acomodados ali, acondicionados em armazéns, não são tão novos assim, apesar de terem algumas reformas ocorrido, mas ainda tem muito a melhorar na nossa região, e principalmente em relação à segurança. Né, se o sistema de combate a incêndio está perfeito ou não. Eu lembro que esse incêndio no armazém de açúcar ficou um clarão muito grande por um bom tempo e o material caindo na água e não conseguia ser contido. Né? Isso pode inviabilizar as praias, pode inviabilizar o turismo náutico, né? Pode inviabilizar a própria atividade pesqueira que se tem aqui na região, pelos moradores aqui das cidades circunvizinhas, Guarujá, Cubatão, São Vicente. Então, penso que aproveitar esse momento, usar isso como exemplo, o que pode estar acontecendo aqui na nossa cidade, que pode servir, né, como base para isso. Eduardo Filete. Não, concordo, a gente tem que pegar os exemplos, porque o acidente, ele pode acontecer a qualquer momento, né? Qualquer desvio, a gente pode ter um acidente, né? Uma falha elétrica, uma falha mecânica. Então, por exemplo, outro dia a balsa atracou, passou o primeiro carro, o segundo, ela deu uma ré, entrou o terceiro na água. Por sorte, o marido, sei lá, o
namorado, não sei o que eu não... Mas, enfim, por sorte o rapaz estava dirigindo, ele pulou, se agarrou na balsa. E a mulher, que estava com o cinto, com o carro na água, ela tirou o cinto e saiu. Mas se tivesse crianças, cachorros, bebês, é uma complicação, né? É um acidente, talvez porque bateu, não amarrou a balsa, tal, ou porque, de repente, uma onda que veio e o motor estava... Não sei, alguma falha ocorreu, tanto que a dessa diz que a falha é dele. Porque se você encosta o primeiro carro, pode ter sido afobadinho, mas não foi, era o terceiro carro. Então, a gente tem que tomar cuidado. E lógico, aí você vai falar, pô, mas é 10 mil atracações, não pode ter acidente? Deve ser evitado, né? Porque a gente tem mais acidentes, tem todo dia, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente como o professor falou. Ali, me parece, que tinham tantos tambores, e alguns eram tambores só de água, né? Vamos supor, de cada 3, um de água, tal. Só que aí começou a pôr tudo com tal. E aí, na época que foram lá, vamos supor, eram 20 tambores. Parece que colocaram 30. Foram colocando, mas tudo bem. Mas diminuiu-se o espaço entre os reservatórios. O que dificultou muito o bombeiro fazer o trabalho. O bombeiro ficou lá vários dias, tal, e isso aí causa uma intoxicação grave também nos bombeiros, porque é duro você ficar naquela esquema. Você vê que o próprio carro das televisões que foi lá teve que ficar no outro lado da pista, e mesmo assim estava um calor insuportável, tal. Então, realmente é um desastre. E teve um desastre pequeno ambiental no local ali, né? Sim. Teve um desastre pequeno. Os pescadores, inclusive, até hoje estão sendo afetados por conta naquela região ali. Então, também, por exemplo, também a parte de, por exemplo, quando pegou o açúcar, que pegou na Copersucar, né? Não é isso? Teve um incêndio, também causou um dano ambiental muito inferior a esse que nós tivemos, muito inferior, é evidente, né? Mas a gente tem que tomar lições, isso seja na sua casa, quando você de repente tem uma tomada com 40, um plug com 40 tomadas juntos, seja no... Benjamin, famoso Benjamin. Seja no seu ar-condicionado, que faz tempo que você não faz a manutenção, seja de carro ou de casa, que ele pode estar passando fungo para dentro da sua casa, seja no seu filho que está indo para a escola com uma mochila muito pesada, né? Agora ou de repente com um iPhone muito moderno, que o problema não é roubar o iPhone, o problema é ceifar a vida dele também, né? Então, são coisas que a gente tem que entender. Muitas vezes o cara vai querer comprar o iPhone e o cara já oferece um iPhone bem moderno, tal, ou um outro telefone, tal. O iPhone 6S. É 6S que você fala, ô Siri, e tal, e ele te dá... Quem é Eduardo Filete? Ele põe lá. Quem é professor Orlando? Professor, trabalhou em tal. Veja o que eu achei no Google. Ele levanta a tua vida. Aí você está aqui na TV Com, quero comer uma pizza. Pizzas perto. Ele já te procura e já te responde. É uma tecnologia fabulosa. A internet é mais rápida do que, de repente, num notebook. É uma tecnologia fabulosa. Mas, de repente, também, se a gente coloca seguro para tudo, você, a criança, o adolescente... ele vai querer andar com aquele telefone na praia, né? Tô aqui... usando, né? Usando. Só que, às vezes, o cara não tira só o celular. Sim. Porque o cara tá roubando, às vezes tá mais nervoso que você. E ele aperta o gatilho, como esse jovem que saindo de uma balada no sábado à noite, tranquilo num posto de ônibus, né? Foi num ponto de ônibus, foi morto na Francisco Glicério, né? Que é o Gonzaga, é um bairro considerado AA, né? Talvez não naquele ponto, mas é o bairro do Gonzaga. Gonzaga com o começo do Campo Grande. Então, ele estava no ponto de ônibus com 2 meninas e ele não se negou a dar o telefone, certo? Ele, que é filho o pai dele é um parceiro conceituado aqui em Santos, uma família do trabalho, acabou morrendo por causa de um celular. Então, é o seguro? De repente, o celular dele não tinha, mas poderia ter seguro. Né? Ou tinha seguro, mas o que adianta? Então, o importante também é a vida, né? Então, essa questão. Então, a gente tem que prevenir o acidente, né? Porque, às vezes, você fala... A prevenção do acidente, em tudo, por exemplo, na sua vida, tal, e mesmo você prevenir, eles vão acontecer. Mas, quando se trata de coisas que podem prejudicar muito, tem que ter vários mecanismos de segurança. Como, de repente, por exemplo... É uma cadeia nos Estados Unidos, que é o maior sistema carcerário do mundo. Tem várias portas para você entrar, é um preso por cela, o cara é obrigado a trabalhar, o cara tem vigilância 24 horas, porque fazem aquele excesso de zelo para que o cara não fuja e que ele seja realmente reintegrado. Então, por exemplo, numa barbearia é um tipo de segurança. Já numa indústria onde mexe com metais pesados, é outro tipo de aparato de segurança, né?
você tocou numa palavra que eu acho fundamental: prevenção. Os acidentes acontecem. Porém, quando nós estamos preparados, a gente tem os exemplos dos países onde existe a ocorrência frequente de terremotos, por exemplo. Chile, Califórnia, nos Estados Unidos, a costa oeste, Japão. México, Japão. Existe um treinamento quase que semanal. Todo mundo sabe o que tem que se fazer quando acontece um tremor. Nas escolas. Escola, hospital, escritórios. A tecnologia deles já existe um tipo de construção que ela já acompanha o tremor, as construções já são preparadas para absorver o impacto. Falando aqui da nossa região, que tem um grande polo petroquímico e tem um grande porto, não haveria necessidade também de haver um exercício, um simulado com mais frequência para, numa situação como essa, as pessoas saberem o que fazer? Inclusive, as pessoas que moram nos arredores, porque hoje a gente tem tanto em Cubatão quanto em Santos, uma proximidade muito grande das residências com os locais. Quando teve o incêndio em Santos, aquele incêndio em Cubatão ali, né? Na Vila Socó? Na Vila Socó. O Aldo Santos Pinto, que participa também aqui, meu amigo, advogado, que participa, me ligou. Como veterinário, como professor de biologia, ele me ligou porque ele estava com a filha dele recém-nascida, né? Ah, não. Então é na Lemoa. Vila Socó na Lemoa, foi em 1982. Na Lemoa, isso, desculpa. Na Lemoa. Na Lemoa. Ele com a filha dele recém-nascida, né? Ele falou, Eduardo, você acha que a poluição ambiental, eu moro na ponta da praia, vai chegar aqui na minha... Que eu não estou preocupado comigo, eu estou pensando em mandar minha mulher para o interior. O cara gosta da filha dele, só tem uma filha, o cara ama a filha dele. Está numa condição de vida que lhe permite ter esse conforto. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar e liguei, por exemplo, eu não me lembro, eu liguei para uma pessoa que entende bastante, liguei para o pessoal do... Ligou para a CETESB? Não, liguei para Amigos da Água, pro Miguel Escandon e Rodolfo Bonafim. Um grande abraço. O Rodolfo Bonafim, além de falar que não tinha risco, ele mandou para mim um tratado. Ele estudou um tratado do mundo todo. Eu expliquei a situação, que era meu amigo, que era preocupado, que era detalhista. Ele mandou um tratado do mundo todo, certo? Daquilo. Eu, por e-mail, um trabalho maravilhoso, e ele tirando as conclusões que na ponta da praia não haveria risco para um recém-nascido, tudo naquele momento que se encontrava, aquilo por estudos na Noruega, estudos na Bolívia, estudos no Paraguai, no mundo inteiro, de acidentes como esse, que os pesquisadores vêm em seguida, falando e tal. E eu passei para o Aldo, puxa, que estudo maravilhoso tal, e tranquilizei-o. Você vê que uma pessoa tem preocupação, então é a questão do exercício que nós estamos falando agora. Muita gente não liga, mas muita gente tem preocupação. Ele me ligou como veterinário e falou, puxa, você que dá aula na faculdade de biologia, você que está na televisão, você que conhece muita gente, você não consegue ver? Eu falei, vou ligar para o Amigos da Água, que veio na cabeça, porque ele é climatologista, então ele vai entender a questão dos ventos, tal. Poderia ter ligado para o professor também, poderia ter ligado para muitas pessoas, mas o que me veio na cabeça naquele feriado era o Rodolfo. Liguei para o Rodolfo, liguei para o tal, e eles me explicaram, né, também o nosso amigo Miguel Escandon, né? O presidente da ONG Amigos. O Miguel entrou em contato com o Rodolfo mandou um tratado para mim sobre isso, de tudo, as conclusões, tudo. Eu liguei para o Aldo, falei, Aldo, você pode ficar tranquilo, não, mas eu tô te mandando tratado, mandei por e-mail. E aí ele... Quer dizer, eu, para resolver o problema do meu amigo, fiquei 1 hora entre telefonemas, receber e-mail e estudar aquilo. Era um feriado. Eu li primeiro para tirar minhas conclusões e mandar para o doutor Aldo. O que acabou também servindo para você ficar a par do que poderia acontecer mas e também ficar mais tranquilo. Ele é um advogado, mas como uma pessoa inteligente, e ele preocupou-se com a filha. Não com ele. Com ele não se preocupou, mas ele se preocupou com a filha. Né? Então, acho que essas questões ambientais, essas questões de meio ambiente, de alimentação, elas preocupam as pessoas, sim. Né? Como o professor falou, elas preocupam. Quer dizer que agora o Espírito Santo é uma região maravilhosa. Vive de turismo também o Espírito Santo. Claro. Aquelas praias maravilhosas, Praia do Boi. Tem escala de cruzeiro, cruzeiros fazem escala no Espírito Santo. Praia do Boi, lá no Espírito Santo, né? Uma região bonita lá, tal, Guarapari. As areias monazídicas de Guarapari. Então, quer dizer, vai ter uma perda, né? O professor mesmo falou aqui em off, olha, se eu tivesse que levar
os meus alunos, algum amigo, algum grupo de pessoas da minha estima, né? Certo? Para lá, eu não sugeriria lá. Infelizmente, eu iria para Abrolhos, passava por ali, ou ficava no Rio de Janeiro. Você vê a preocupação da pessoa, que tem uma condução de alunos, que é responsável por aqueles alunos. Se ele tiver uma missão do Jean Piaget, do meu amigo Alexandre, Dona Marlene, que eu queria mandar um abraço, do Fábio também, né? O Fábio, que é mais o ecologista da família, o Alexandre, que é o homem que pega as pesquisas do mundo para integrar no ensino, e a Dona Marlene e o seu Vieira, que são os pilares. Os comandantes. Que foram meus diretores do Leão 13, que eu devo também ao esforço deles a minha entrada com 17 anos na Federal do Rio, sendo um dos primeiros que o Objetivo publicou como aluno deles, entrando numa federal. A base veio lá do A base veio do Leão 13, dos ensinamentos da Dona Marlene, daquela cara dura quando você cometia um erro, daquela anotação na caderneta quando você fazia alguma burrada, né? E uma vez mandamos uma bola e quebrou uma vidraça de uma casa, né? Se fosse hoje, o pai ia na escola e ia falar, puxa, o alambrado é uma porcaria. Mas naquela época, você quebrar uma vidraça com alambrado curto, era culpa sua. Sim. Não era gaiola. Se fosse hoje, o pai vai lá, tem que fazer uma gaiola. A culpa é da escola. A culpa é da escola. Mas naquela época, a sua mãe, onde o seu grupo, acho que foi um amigo, não sei se foi o delegado Romano, que quebrou, Romano, ou não, nem era bom de bola, não sei se foi o delegado Romano, alguém que errou o alvo. Aquele que errou o alvo, embora eles jogassem bola melhor que eu, tanto o delegado Romano como o Neno, que era craque, tanto que ele jogava bola melhor que eu, mas acho que alguém mandou a bola e quebrou uma vidraça, e todos nós tomamos anotação. E era sexta-feira, e eu ficava no sábado, domingo, como é que eu vou entregar isso pro meu pai? Será que eu entrego no sábado para não sair no domingo? E quando eu entregava no domingo Entrega no domingo depois do Fantástico. Depois do Fantástico. Entregava no domingo depois do Fantástico, né? Porque hoje a molecada fica no WhatsApp até 4 horas da manhã. Aquela hora tinha horário para dormir, né? Aí o que ligava a televisão e o meu pai assinou lá e falou, uma semana de castigo. Não, pai, quinta-feira tem a quermesse do colégio. É uma semana de castigo. Água, televisão, comida... Na rua tu não sai. E por aquela anotação, por algum indivíduo ter quebrado um vidro que a Dona Marlene fez eu escrever, de uma certa maneira. Por isso que a gente ia lá na sexta-feira e jurava a bandeira, por isso que a gente se tornou uma pessoa que respeita o professor. E hoje, quando meu filho fala, pô, pai, mas o professor é chato, chato é você. Porque você vai ter patrão chato, patrão legal, tal. Você tem que se enquadrar no professor, não é o professor que tem que se enquadrar em você. Se ele é chato, seja efetivo, participe, porque ele é o seu patrão. Então você tem que seguir o que ele fala, porque os chatos vão virar seus ídolos do futuro. Eu falo para ele. Tenho certeza que o grupo todo ali teve que fazer uma vaquinha para pagar a vidraça que foi quebrada, né? Porque hoje em dia também o pai não vai querer saber de pagar o prejuízo, né? E era aqueles 5 mangos que sobrava, e eu falo isso pro meu filho, era aqueles 5 mangos que sobrava, era aqueles 5 mangos que sobrava para tomar uma banana split no Eldorado. No Eldorado ali, no Eldorado, que era onde era o Carrefour, o restaurante lá em cima, que toma aquela banana que era redonda, que era R$5. Então você ficava pegando o troquinho do pão, que o pão era bom lá no Eldorado, era o pão bacana, você ia buscar o pão lá para tua mãe, depois que você voltava lá, sobrava uma migalhinha, aí você juntava aquele dinheirinho, né? Aquele dinheiro para comprar uma banana split no fim de semana, fica lá no ar refrigerado, que as casas não tinham ar-condicionado. Então você ficava no ar refrigerado tomando banana split. E era punido por causa o dinheiro da sua mesada, o dinheiro que servia para diversão, você tinha que, né, no caso como esse, ressarcir o prejuízo. Pode falar, nós estamos chegando no final, pode falar do seu Mário Gil. Seu Mário Gil é um artista de Portugal, né, que está radicado no Brasil, tem disco de ouro, né, e ele vê o programa do TV Com aqui, né, ele vê o programa do TV Com e ele falou que o cenário está muito bonito, queria mandar um abraço aqui para todos vocês da produção. Vamos trazer o seu Mário no programa. O Rodrigo, a Gisele, o Reale, né, todo mundo que está aqui, cito os outros aqui o Rodrigo, o Will, Reale, Rodrigo, Gisele, Vitória, e também Daiane. Ó, o Rodrigo tá pedindo para você segurar aí, que eu acho que ele vai conseguir dar um close no CD do seu Mário Gil, que tem aquela A Caminhos de Portugal, que foi sucesso na Europa. Ele falou, ele não pediu para mim falar, não. Ele me deu o CD de presente, eu falei, eu vou lá na TV Com, tudo, e vou falar. Então, o Mário Gil é um cantor internacional. Você ouviu o CD, gostou e tá fazendo. Não, e não só eu gostei, porque já teve disco de ouro em Portugal, disco de prata, já deu show na Itália, na Europa. Então, eu queria deixar um abraço. Internacional. Eu deixar um abraço pro seu Mário Gil aqui, para que ele tenha muitos anos de vida. Ele que é um sarrista, ele é um cara bacana, um cara alegre, de bem com a vida. A esposa dele, Dona Alzira, também. E com certeza ele gosta muito de você.
Fala que você é muito alinhado na televisão, tudo. Então eu queria dar um abraço para o seu Mário Gil. Seu Mário Gil. Muito obrigado, um abraço para o seu Mário Gil, para a família dele. Professor Orlando, suas considerações finais, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu agradeço, Guto, o convite, espero que a gente, com esse bate-papo que teve aqui, conseguiu alertar e abrir os olhos das pessoas e também que isso não fique apenas no passado, Teve o acidente, vai ficar, não. Tem que buscar o culpado, Faltou fiscalização, quem era o responsável por medir aquele volume que estava lá, quem era responsável por medir a altura, Tem que ter outro Sérgio Moro aí, hein? Tem que ter outro Sérgio Moro aí. Tem que buscar os culpados, e acioná-los, porque a população ficou na mão. Os prefeituras os prefeitos lá estão de chapéu na mão, porque, porque o prefeito vivia, as prefeituras viviam a partir do IPTU ou do imposto que tinha a empresa, que agora acabou. Eduardo Filete, muito obrigado, boa noite. É sempre vir aqui com o prazer vir com o professor, da mesma área que nós, assim como, porque a biologia é uma área muito bonita, e é bonita porque também, como todas as áreas, mas não é uma matemática, que embora a matemática seja muito bonita, mas 2 mais 2 não são 4, então a gente vai ter que descobrir ao longo do tempo, e a única coisa que a gente tirando toda essa calamidade, essa tristeza, é uma tristeza mesmo. A única coisa que a gente pode ter ainda um ganho é na prevenção, como o professor falou, como eu também dei um exemplo, e também no estudo, A gente vai ter uma abertura de estudos para que novos acidentes como esse não aconteçam e quando eles acontecerem, se acontecerem em menor proporção, que a gente tenha a sabedoria, que Deus nos ilumine para através desses estudos que vão ser feitos lá pelos biólogos, veterinários, jornalistas, professores e médicos, enfim, todo mundo da biologia, enfim, das ciências exatas, também todo mundo, que a gente possa ter condição de no futuro prevenir melhor e também quando tiver um pequeno acidente desse, a gente saber como a gente agir melhor e ter uma noção de quanto tempo vai ficar poluído, quanto tempo não vai, e o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente, já que para piorar tem muita gente, Perfeito. Lembrando que nós vivemos na Terra, o meio ambiente também faz parte do nosso meio de vida, então se a gente não preservar o meio de vida que nós também habitamos, a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra vai ser encurtada em muitos e muitos séculos. Eu só queria pedir, por favor, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério Público do Meio Ambiente e às autoridades de Minas Gerais, da União, que trabalhem, que vejam as pessoas que estão sendo prejudicadas por esse crime ambiental. TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos amanhã na reprise e no programa inédito na quarta-feira às 19 horas. Um abraço.